O Almir, então, ele foi escolhido por Deus para ministrar essa palavra. Então, se alguns de vocês não gostar da ministração, né, Almir? A culpa não é do Almir, é Deus que escolheu o Almir, certo? Brincadeira, né? Estenda a sua mão abençoada para cá, vamos orar pela vida do Almir. Pai Celestial, graças te damos mais uma vez, Senhor. Coloco a vida deste irmão querido, precioso, diante do Senhor. Ele, Pai, que hoje nos trará uma palavra preciosa, maravilhosa, uma palavra viva diretamente do teu trono, Senhor, para as nossas vidas, para os nossos corações. Palavra, Senhor, que toca a nossa alma, que transforma o nosso entendimento. Pai Celestial, que o Almir seja usado, como tantas vezes o Senhor já usou a vida do Almir, para manifestar o teu reino neste lugar, começando por esta igreja, Senhor. Te agradeço, Pai, pelo coração desprendido do Almir. Declaramos, Pai, a tua paz, a tua graça e a tua sabedoria na vida dele, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, graça e paz. Amém? Amém. São situações, né? Privilégio e responsabilidade, né? Privilégio de estar aqui ministrando a palavra, porque toda vez que nós subimos aqui, a palavra ela é direcionada, ela vem do Espírito Santo ministrada nos nossos corações. E responsabilidade, porque falar para quem esteve no retiro, ouvindo o que foi pregado lá, é imensa, né? Mas com a graça de Deus, com a misericórdia do Pai, nós vamos rápido hoje, vamos ter uma palavra rápida. Esse culto é um culto que é denominado o culto de curas e milagres. Mas assim, a mensagem que eu tenho hoje, ela vai... nós vamos entender um pouquinho mais realmente quem nós somos. Lembrar, e tudo isso que tem sido falado, foi falado hoje, a diferença que faz aquele que realmente, aquele que tem a palavra de Deus, que é ministrada pelo Espírito Santo. Essa é a diferença que tem na igreja, a igreja triunfante, né? Se nós analisarmos, e eu essa semana ouvi uma comparação, e eu vou trazer para vocês aqui, que eu achei de extrema importância, e vai fazer parte da mensagem na introdução. Vocês vão ver que interessante que é. Alguém sabe qual é a diferença do diamante e do carvão? É o valor, né? Mas eles têm a mesma composição, e vocês vão ver a diferença que é. Porque o diamante ele é tão valioso, e porque o carvão ele... Agora, se bem que o carvão está caro, né? Experimente você acender uma lareira, ou fazer um churrasco com um diamante, ou tentar fazer uma pedra preciosa com carvão. É isso que difere muitas vezes nós, como cristão. Mas aquele lá, ele é aquilo que eu entendo também. Nós, a palavra de Deus diz que nós nascemos em pecado, né? Na verdade, nós fomos concebidos. Nós éramos criatura. E qual é a mudança que nós temos que ter ali? É quando nós confessamos a Jesus como o único Senhor e Salvador de nossas vidas. Nós passamos de criatura a ser filhos. Mas é só isso. É só isso. Aí vai estar 3 anos dentro da igreja, 4, 5. Na primeira dificuldade, na primeira situação, Deus, por quê? Por quê? E essa é a grande diferença. E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho isso. Mas antes eu estava sentado ali, e eu gostaria que nós, nesse momento, nós baixássemos as nossas frontes, baixássemos as nossas cabeças. E breve, assim, esperar um pouquinho, vamos deixar o Espírito Santo falar nos nossos corações. E você fale com você mesmo aí, no seu coração, que deixa o Espírito Santo ministrar. Pai, a Tua palavra ela é maravilhosa. Quando nós procuramos lê-la, e o Espírito Santo nos dá o entendimento, e a gente verdadeiramente se coloca na posição de filho, de entender que tudo já foi nos dado, tudo já foi nos liberado, e que nós possamos
e podemos acessar tudo. Mas isso é, como nós trazemos a existência, isso é pela fé. É crendo naquilo que nós não vemos. É crendo naquilo que realmente já está liberado. Porque tudo aquilo que o mundo prega, muitas vezes somos diagnosticados, alguns de nós, com mentiras, com um diagnóstico mentiroso. E a tua palavra nos garante que o Senhor Jesus, Ele é o único que já levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas iniquidades. E nós somos sarados, transformados. Espírito Santo, ministra nos nossos corações nessa noite. Ministra a tua palavra, que ela é viva, eficaz, transformadora. Mudou a história da nossa vida, mudou a história dessa igreja, mudou a história de muitos que estão aqui, de muitos que vão adentrar aqui dentro. E eu tenho certeza, Pai, que aqui nós seremos canais, Pai. É isso que nós temos que ser. Nós temos que ser referências. As pessoas têm que ver em nós a Cristo Jesus. Elas têm que vir aqui e ver a diferença que é aqui. É isso que nós temos que ser. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Eu gostaria de estar lendo um texto que é a base da mensagem, que está em Isaías 43, do 1 ao 5. Vou ler aqui que lá não... deu para... Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu, você é meu. Nós somos de quem? De Deus. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o encobrirão. Quando passar pelo fogo, vocês não se queimará. As chamas não deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrar. Em teu lugar, dou Cush e Seba, são cidades, né? É nome também, se quiser dar para... É uma ideia para dar para filho, para né? Visto que você é precioso e honrado aos meus olhos. E porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei os seus filhos e do Ocidente ajuntarei você. O significado de Isaías é o Senhor salva, ou o Senhor é Salvador. Nós, analisando e lendo Isaías, a gente vai ver que ali vai falar, é um dos profetas maiores, não que seja o maior, mas sim os maiores. Você lendo, você percebe também que quando Jesus adentrava nos templos, ele abria o rolo, ele lia o que? Isaías. É um plano de salvação. É um plano de salvação. E o tema da mensagem hoje é lembrar a quem pertencemos. A grande dificuldade do cristão hoje é entender essas palavras. É entender que tudo já foi nos dado através de Cristo Jesus. Nós somos dele, para ele. E quando nós entendemos, porque a Bíblia ela é um manual, mas é simples. Tem o Velho Testamento, Jesus nasceu, Jesus cresceu, Jesus foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou e breve voltará. Quando eu entendo todo esse processo, simples assim, eu passo a entender quem eu sou, a quem eu pertenço. E as coisas que são do mundo, muitas vezes que tentam adentrar dentro das nossas vidas, porque quem de nós aqui já não teve dificuldade? Se já não passou, né, já está passando ou teve alguma dificuldade, até mesmo nessa semana. Quantos de nós já não tivemos isso? E como que nós lidamos com essa dificuldade? Como nós entendemos tudo isso? Reclamamos? Não. Amanhã ela é segunda-feira, mas hoje ainda nós estamos no domingo.
Amanhã é outra situação. A palavra de Deus diz assim, que eu deito, durmo e acordo, porque o Senhor me sustenta. E amanhã começa-se um novo dia. E Isaías, Deus, ele lembra o povo de Israel que sua fidelidade não muda com as circunstâncias. Foi no passado e será eternamente, e com certeza será, até a volta de Jesus. Então nós temos que entender que Deus, ele não muda. Ele nos escolheu. Ele nos comprou com um alto preço, preço de sangue. Após 400 anos de escravidão, Deus capacitou Moisés para liderar Israel para sair do cativeiro egípcio. No momento em que o exército adversário estava se aproximando e tudo parecia perdido, Deus abriu um caminho direto pelo Mar Vermelho. Eu gostaria de ler esse texto para nós entendermos e compreender que o povo era escravo. E quando chegou no momento lá, ele fala, pá, Moisés, mas não tinha cova no Egito, viesses para nós sermos enterrados aqui? Ah, estava tão bom os melão, né? O povo era escravo, ele não compreendeu ainda que ele tinha mudado de... A gente brinca, né? O difícil não foi tirar o povo de dentro do Egito, e sim o Egito de dentro do povo. Eu gostaria de ler Êxodo 14, vamos ler do 10 ao 16, depois o 21 e 22. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios, que avançavam na direção deles. Aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Olha só, já tínhamos dito a você no Egito, deixa-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios. Preferimos ser escravos dos egípcios a morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque nunca mais vocês verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. O Senhor então disse a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Agora 16, né? Erga sua vara, estenda a mão sobre o mar e faça as águas se dividirem, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Agora o 21 e o 22. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez o mar retroceder, e o tornou em terra seca, com um forte vento leste que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Interessante, né, que a ideia muitas vezes nossa, eu já ouvi isso, não sei se vocês já ouviram. Se eu soubesse que ser crente era assim, eu não teria me convertido. Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi algumas vezes. Como é difícil ser cristão? Como é difícil andar nessa caminhada? É o povo. E agora eu vou explicar para vocês a diferença do diamante e do carvão. Vejamos a diferença no processo. Tá? Eu deixei a matéria aqui porque tem algumas palavras que a gente não vai gravar, então é melhor não pular para você entender bem. Os diamantes são obtidos sob altíssima pressão. O egípcio ali, mar aqui e nós no meio. A partir da magma presente no interior da terra, bem abaixo da crosta. Foram necessários vários séculos para que camadas de magma fossem sendo depositadas umas sobre as outras, acarretando em forte pressão. O magma foi sendo comprimido até se petrificar.
o resultado você já sabe: diamante, belos, duráveis e muito valiosos. Ou seja, e o diamante e o carvão, eles têm a mesma composição. A composição dele é... O diamante e o carvão limita-se apenas ao fato de... deixa eu achar aqui, gente. Carbono. Tanto o diamante como o carvão são feitos de carbono. A diferença é o processo. Aí o carvão. Já o carvão surge de um processo bem mais simplificado e acessível. Ele é obtido a partir da decomposição de folhas, vegetação e árvores. O local escolhido é embaixo da terra, onde as temperaturas se elevam em relativa expressão. O carvão é formado a partir das mudanças físicas e químicas propícias a essas condições, num tempo bem inferior ao que vai originar o diamante. Perceberam? A composição dos dois é a mesma, é o carbono. Agora, qual é a diferença? Como que o diamante vai ser essa pedra tão preciosa que lapidada ela vale milhões? É a compressão, é a pressão. E com a gente é diferente? Não. Quantos crentes começam com a mesma composição e viram carvão? Desistem fácil. É muito fácil. Na primeira dificuldade, na primeira luta, eu não vou mais. Isso aqui não é para mim. O primeiro ponto da mensagem é entendermos quem nós somos. E eu gostaria de ler o texto de Romanos 8, 12 e 17 para vocês. Romanos 8, 12 e 17. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos, por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Então nós somos filhos e herdeiros. A nossa caminhada, se nós formos analisar a caminhada de Paulo, ele tinha tudo para chutar o balde, né? Se você for ver e entender. Ele perseguia os cristãos. De repente, ele, de uma hora para outra, fica cego, não enxerga. Daí, de repente, e começa a pregar. E ele começa a sofrer. Cárcere. Quantas coisas ele sofreu. E a Bíblia vai falar uma coisa interessante nesse texto de Romanos, que eu achei assim, a chave de tudo. A gente fala assim, não, mas eu não sou mais criatura, eu sou filho de Deus. É no versículo 15. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio da qual clamamos, Abba, Pai. Nós não recebemos um espírito de escravidão. No texto de Isaías, ou lá em Êxodo, vai falar que Deus nos comprou. Nós somos dele. E a palavra nos garante que nós somos criados à imagem e semelhança do Pai. A partir do momento que nós, nas pequenas, ou nas mínimas dificuldades, acabamos
desistindo, ou acabamos enfraquecendo, se tornando o carvão, e tendo aquela mentalidade de escravo. Desculpe usar mais uma vez esse, porque o escravo não sabe nem quem é o dono, muitas vezes, nem o que o dono pensa, sim senhor, não senhor. E a palavra de Deus nos garante que nós somos filhos, e ao entendermos quem nós somos em Cristo, que nós somos filhos, as coisas que nós vivemos hoje, as dificuldades que nós vivemos momentaneamente, que a palavra de Deus nos garante isso, que as dificuldades são momentâneas, mas a partir do momento que eu declaro sobre a minha vida que eu sou curado, que eu sou restaurado, muitos de nós tivemos essa dificuldade no físico, gripe, né? E veio forte, né? Mas qual é o significado de tudo isso? Quem eu sou em Cristo? Qual é a diferença que eu faço? Se eu já reclamar de tudo, se eu chegar num lugar e reclamar, se eu chegar num posto de saúde e reclamar lá que está cheio, porque quando eu chego num lugar e eu, como entendendo que sou filho e que eu sou luz nesse mundo, as pessoas têm que perceber isso em mim. Eu tenho que fazer essa diferença. E é essa que é a igreja que ela vai caminhar, é essa igreja que vai sobreviver aqui na terra, que vai fazer a diferença aqui na terra. Porque daqui para frente não vai ser diferente, gente, vai ser pior. A gente tem visto isso e a palavra de Deus nos garante isso. Ainda não é o fim, coisas piores acontecerão. Nós vivemos uma situação, um advento de catástrofe agora nunca visto. Cidade sumiu do mapa praticamente, vai desaparecer do mapa. Agora eu pergunto, eu como Jair, aonde estava Deus nisso? Deus não tem nada a ver. Deus está sempre no lugar dele, como o pastor falou, e não vai mudar. Agora, onde estava eu? Onde estou eu? Ou onde está você? Nós, filhos. O texto de Isaías fala: se andares pela água, não vão se afogar. Se passares pelo fogo, não se queimarão. A Bíblia conta de 3 jovens que decidiram não se dobrar ao decreto de um rei que falava um monte de coisas. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha. E a Bíblia fala que ali passeavam, andavam e não se queimaram. Isso é surreal no dia a dia. É aquilo que nós comentamos. Nós vivemos a graça. E o que é a graça? É você estar numa 4ª dimensão, você entender que se nós formos lutarmos com as nossas armas terrestres, nós vamos sofrer, gente. Nós vamos ser derrotados fácil. Então, nós que somos filhos, que somos espirituais, que não somos carnais, que entendemos que a partir do momento que realmente temos essa caminhada, um trabalho, claro, somos todos os dias confrontados, todos os dias nós somos desafiados, isso, Sara, obrigado. Desafiados a provar a nossa fé, e nós não precisamos provar nada também, não precisamos mostrar nada, nós temos que simplesmente viver. O viver não precisa provar. A minha vida, o meu dia a dia, a diferença que eu faço, isso muda a história. Isso vai mostrar que eu sou filho mesmo de Deus. Paulo, eu acho tão interessante quando Jesus fala assim, coisas maiores ainda farão. Aí tu pega Pedro. Pedro teve todo aquele momento dele, negou Jesus. Tu estava lá, Pedro, você era aquele um, não era. Mas verdadeiramente, quando Jesus teve aquela conversa com Pedro, tu me amas? Sim. E ali ele entendeu quem ele era. Coisas maiores ele fez, porque as pessoas colocavam as pessoas doentes para que a sombra de Pedro curasse. E se você vê os milagres de Jesus, não fala mas eles colocavam os doentes na rua para que a sombra de Pedro curasse. João e Pedro chegam no templo, tem um paralítico pedindo dinheiro, esmola. Eles falam: dinheiro eu não tenho, mas o que eu tenho eu lhe dou. Levante e ande. Levante e ande.
Aqui dentro vai ter pessoas que vão chegar aqui precisando desse levante e ande. Precisando que nós abraçamos eles e passamos através da nossa vida, não só no falar, não só do orar, do declarar, mas das nossas vidas, eles entenderem e verem que nós somos filhos e fazemos a diferença. Eles vão precisar disso. Quantos vão precisar? E eu tenho certeza que virão muitos. Por isso nós estamos sendo preparados. Por isso nós estamos sendo forjados, diamante, sendo séculos e séculos e séculos e séculos para se tornar aquela pedra preciosa, pressão em cima de pressão. Mas nós não mudamos. Um outro ponto que muda muito a história nossa de vivermos esse dia a dia, essa diferença, não se conformar com essas coisas do mundo, é confiar em Deus. Como é que está a nossa confiança em Deus? Realmente nós temos deitado, dormido e acordado porque o Senhor tem nos sustentado? Ou nós estamos virando na cama, preocupado com o dia de amanhã, com a situação de amanhã, com o que vai acontecer amanhã? Salmo 37, do 4 ao 6, vai falar isso. Gostaria de ler. Deleita-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ele fará a sua justiça brilhar como a alvorada e a sua causa como o sol do meio-dia. Meu, isso é tremendo, né? É a confiança no Senhor, né? É entender que já fez tudo. Tudo está aqui. Já está liberado para nós. Pô, mas eu não... Espírito Santo, me mostra, me ajuda. Confia no Senhor. É isso que Deus estava falando para o povo lá, para os israelitas. Lembrando a eles que eles são do Senhor. Eles eram do Senhor. Que eles, mesmo que passassem pelo fogo, o que vivesse, não precisava temer. E, gente, e se nós tivermos que passar pelo fogo, nós vamos passar. Ah, mas vamos passar, vamos sobreviver. Se tiver que morrer, nós estaremos com o Senhor. Isso é que nós temos que ver. Não podemos se importar e se preocupar com situações, com o que tem acontecido. Porque o fácil hoje é isso. Faz isso que você vai ganhar aquilo outro. E nós já foi feito tudo a nós, através de Cristo Jesus. Jesus ele era tão interessante porque imagina, né? Cordeiro mudo, né? Não tinha pecado nenhum, mas foi condenado por todos os pecados. Chegou um momento que Jesus falou assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E aí vem aquilo que eu acho tremendo: todavia não seja feita a minha vontade. Confiança em Deus, e sim a sua. Hoje, ao pensar nas nossas vidas, como nós temos visto a fidelidade de Deus para conosco? Quantas situações você e eu já passamos e já ficou para trás? Quantos de nós tivemos momentos difíceis, lutas, dificuldades, que realmente olhar assim e falar, daí ainda você brinca assim, isso não vai ficar assim, né? Vai ficar roxo, vai... Quantos de nós já tivemos isso? Quando você olha lá atrás, o Senhor Deus livrou, passou por tudo, experiência, crescemos espiritualmente, porque nós só vamos crescer espiritualmente vivendo isso. Ah, mas você está dizendo que nós vamos passar luta? Não estou falando isso. Eu estou falando que no mundo, a Bíblia fala na questão do mundo tereis aflição, né? Mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo nós teremos situações. E é comum, é natural, é no trabalho de você ter desafios, você ter confrontos, embates muitas vezes, discussões. Mas aí vai entrar a diferença que nós cristãos, filhos amados, faremos com a direção do Espírito Santo. É como nós vamos lidar com essa situação. Porque Deus não está preocupado com
com o que nós estamos passando, porque Jesus já levou sobre si tudo. Deus, Ele está olhando como nós vamos entender tudo isso, como nós vamos passar por isso. E quando nós vemos para um culto de curas e milagres, ou num culto, simplesmente nós vemos para quê? Para ser curados e transformados e para ver milagres. E a igreja tem que ter milagres, porque senão aqui é mais um clube social. E aqui tem que acontecer os milagres. E o milagre é a transformação da nossa vida, a transformação do nosso coração, a mudança. Eu ia para lá, 360. É metanoia, é mudança de mente. Quem eu era e quem eu sou. A minha grande preocupação, quando me converti, isso já falei, era, será que eu vou ter que deixar a bebida? E os meus amigos, como é que vai ficar as minhas 2, 3 caixas de cerveja que eu tomava? Gente, foi natural. Foi 20 e poucos anos atrás, isso. Eu nem lembro como é que era. E foi tão natural. Por quê? O Espírito Santo de Deus, Ele nos dá o escape, nos dá a sabedoria. Salmo diz assim: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que os temem e os livra. Vai levar. Não, simplesmente isso. Os livra. E nós temos um privilégio, né, gente? A palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela como que muita gente hoje pergunta assim: mas a Bíblia é verdade? Foi escrita só por homem? Ninguém no mundo conseguiu provar contra a Bíblia. Falar alguma coisa, pelo contrário, tem reconhecido que realmente a Bíblia, a palavra de Deus está certa. E se nós formos ver, cada dia ela se renova. É um texto que lemos, fala uma coisa. É outro texto, fala outra coisa. Eu quero concluir. E eu quero deixar esse desafio para nós. Qual desafio nós precisamos, ou nós temos, ou nós precisamos da ajuda de Deus? Nós, como igreja, como individualmente. Sentimentos, dores, traumas. Quando eu estava vindo para cá hoje, né, no carro, e a gente vai, a palavra ela é ministrada no nosso coração, e ela fica bem aqui, o Espírito Santo mostra uma coisa, e depois chega em casa, você acaba esquecendo alguma coisa que você não falou ali, mas ele vem encaixando algumas coisas, e o Espírito Santo vai dizendo algumas situações. E nesse caso aqui de sentimento, dores e traumas, nós cantamos um louvor aqui, que foi nada impossível para... E nesse louvor eu senti que pessoas foram curadas de traumas, palavras que foram lançadas lá atrás, e isso ficou. Sabe vocês já bateram numa bigorna? Né, pastor Jaime? Quando tu bate na bigorna, fica aquele negócio, aquilo fica tinando, e essas palavras ficavam no teu coração, e isso foi curado hoje em nome de Jesus. Foi tirado, e isso estava impedindo você de crescer espiritualmente. Outra coisa, família. Nós precisamos. Eu tenho gente na minha família que ainda não aceitaram Jesus, mas eu já agradeço, porque tenho certeza que a palavra de Deus fala que todos, né, terão a oportunidade de ouvir, ainda que alguns se percam. Mas nós temos que lutar pela nossa família. E eu confesso, eu não tenho sido esse lutador ferrenho, eu preciso mais. Porque a família que eu falo é a família mesmo, né? Irmãos, mãe, pai, muitas vezes, né? Que muitas vezes, até mesmo, às vezes pelo nosso testemunho, né? Eu acho que o nosso testemunho faz a diferença na nossa família. E nós precisamos disso. Isso é desafio. É declarar e mostrar a diferença que nós fazemos como cristão. Porque aqui dentro é uma coisa, só que dali para lá nós saímos. E nós vivemos no mundo, no trabalho, no nosso dia a dia, na escola, na faculdade, na casa, na nossa família. Doenças, fraquezas. Muitas vezes nós assumimos aquilo. A minha isso, o meu aquilo. Não, gente. Isso não faz parte de nós. Por mais que nós tenhamos que, como
o menino da fazenda falou que dia, por mais que esteja aparecendo aqui, mas a palavra de Deus nos garante que é um diagnóstico mentiroso. E isso nós temos que declarar e tomar, e pegar a cura. O Senhor Jesus já levou sobre si. Estou curado em nome de Jesus. Posso estar num quadro, mas eu estou curado em nome de Jesus. Deus vai usar a mão do médico? Vai. Deus vai usar? Vai. Não importa. Nós lemos aqui. Nós somos dele. Vamos para ele. E financeiro. Financeiro. Isso também tem pegado muito nessa família. Eu quero orar agora. Eu gostaria que vocês se colocassem em pé. Espero que nós tenhamos entendido um pouco o que é lembrar a quem nós pertencemos, quem nós somos. Lembrar que a palavra nos garante que o Senhor nos criou, que nos formou. A palavra também nos garante que não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Porque o Senhor nos remiu. E nos chamou pelo nosso nome. E Ele falou, você é meu. Sandro, você é do Senhor. Dani, você é do Senhor. Patrícia, você é do Senhor. Rafael, você é do Senhor. Igreja, nós somos do Senhor. Ele nos chamou pelo nosso nome. Gente, isso não tem preço. Isso não tem preço. Quando você passar pelas águas, o Senhor estará com você. Quando passar pelos rios, vocês não submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não atingirão vocês. Porque nós somos dele, para ele. E Jesus não morreu em vão. Jesus não ressuscitou em vão. O sangue de Jesus é precioso. E ele está do alto da cabeça à planta dos pés na sua vida. E eu quero declarar isso na sua vida. Declarar que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Declarar em Salmos que a palavra de Deus diz assim, que nós somos como árvore plantada à beira do ribeiro, que damos o fruto na estação certa. As nossas folhas não murcharão. E tudo, gente, tudo que nós fizermos prosperará em nome de Jesus. Isto é maravilhoso, gente. Aonde nós tocarmos a nossa mão prosperará. Aonde nós chegarmos, colocarmos a planta nos nossos pés prosperará em nome de Jesus. Então, doença nenhuma vai ficar na nossa vida. Dificuldade nenhuma vai ficar na nossa vida em nome de Jesus. Trauma nenhum vai ficar. Porque a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo fez novo. Jesus transformou as nossas vidas. E eu te louvo por isso. Pai querido, Pai amado, é maravilhoso nós entendermos que nós somos filhos. Filhos amados do Pai Celestial. E isso é um privilégio que nós temos. E nessa noite, nós queremos declarar sobre a vida de cada um que está aqui. Sobre a vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Declarar a cura completa, do alto da cabeça à planta dos pés. Restauração de tudo, Pai. Restauração física, restauração emocional, restauração de famílias, Pai. Pai, em nome de Jesus, traumas, como o Espírito Santo me mostrou, feridas foram curadas hoje. Pai, porque existem aquelas feridas que elas cicatrizam superficialmente, mas lá dentro, cada vez que toca, ela sangra, mas em nome de Jesus nessa noite, ela foi curada totalmente. Ela foi restaurada totalmente, Pai, em nome de Jesus. Pai, essa igreja tem pregado a Tua palavra, Pai. Ela tem ministrado aqui que realmente a Tua palavra é viva e eficaz. E nós vivemos pela Tua palavra, Jesus. O Teu nome é sobre todo nome. O Seu sangue nos purificou, nos tornou justo. Justiça é estado perfeito. E é isso que nós somos. Nós somos perfeitos, porque nós somos filhos. Somos uma igreja que marcha, que triunfa, que vai, Pai, prosperar grandemente em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, as pessoas vão adentrar aqui e aqui elas vão sentir algo diferente. Elas vão sair daqui transformadas e restauradas em nome de Jesus, Pai. Por isso nós estamos aqui. Eis-nos aqui, Pai,
Pai, como filhos, como luz, como lâmpada, nós queremos acender, queremos clarear, queremos, Pai, ser luz na escuridão, em nome de Jesus. E eu declaro, Pai, declaro a prosperidade na vida de cada um. Declaro a abundância. Prosperidade, Pai, é paz. Prosperidade é alegria. Pai, é o fruto do Espírito, Senhor. Paz, abundância. Pai, em nome de Jesus, a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. E nós te louvamos por isso. Obrigado por cada vida, Pai. Obrigado porque a igreja, ela tem pregado, ela tem falado. Ela tem mostrado os caminhos. Basta nós entendermos. Basta nós compreendermos e reconhecermos quem nós somos em Cristo. E somos filhos, filhos amados. E Tu nos compraste com alto preço. E eu te louvo por isso. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. E no nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Amém.